R$ 1,5 milhão. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. O ICL vai se tornar sócio dos empreendedores com maior potencial de promover transformações sociais no Brasil. Chegou o dia mais esperado. Os participantes vão conhecer os jurados pessoalmente na sede do ICL em São Paulo. Hoje a gente vai receber aqui na nossa casa os 10 projetos que concorrem a um investimento de até R$ 1,5 milhão. É muita grana. Dá para fazer bastante coisa também, né? Dá sim, Roberta. Eles já passaram por 2 sabatinas. Vamos esperar eles agora firmes e fortes para esse que é nosso 3º episódio. E a sabatina continua, afinal, a gente vai ter que se despedir de um projeto e mandar alguém para casa. É verdade, Débora. Um projeto hoje vai ser eliminado. Olá, sejam bem-vindos. Animados? Muito! E preparados? Também. Bora conhecer a casa. Apresentações feitas, bora pra nossa dinâmica, que o dia promete. Todos acomodados? Olha, a nossa dinâmica vai ser um pouquinho diferente hoje. Não teremos apenas as perguntas dos nossos jurados. Nós vamos receber um treinamento de um verdadeiro especialista que está chegando por aí. Espero que vocês aproveitem bastante, porque vocês estão sendo observados o tempo todo. Então vamos receber Gilvan Bueno, que é especialista em finanças e também professor do Empreendedor Mestre. Chega mais! Bom dia, tudo bem? Roberto. Muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno, tenho uma alegria, uma honra muito grande de participar da família ICL desde o momento zero, desde a sua fundação, quando nós estávamos construindo os cursos, depois participei do Investidor Mestre, participei agora do Empreendedor Mestre, então sou um fruto muito grande dessa família. Vai que é tua, Gilvan! E vocês fiquem atentos que esse cara é fera. Eu, particularmente, estou super curioso para saber como os participantes vão se sair na sua dinâmica. Oi, pessoal, tudo bem? Ótimo! Parabéns, hein? Vai ser um momento muito importante. Obrigada. Eu tenho certeza que a presença do Gilvan vai ser muito enriquecedora para os projetos todos. Lembrando que o Gilvan vai dar uma aula sobre plano de negócios. Um assunto bem importante e também bem negligenciado, né? Tem mais uma novidade. O Gilvan vai ser um dos nossos jurados e vai nos ajudar a escolher quem continua no ICL Tank e vai concorrer a um investimento de até R$ 1,5 milhão. Bacana, hein? Chegamos até aqui e quero chegar até o final. Vamos nessa? Vamos nessa. Gilvan, a bola tá contigo. Boa sorte. Sorte. Obrigado. E aí, preparados? Eu preciso me preparar, assim, de improviso é muito mais difícil. Agora, vocês precisam ficar calmos, porque vários estudos mostram que quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Então, para conseguir ajudá-los, eu desenhei uma dinâmica muito do beabá começando. Então, fiquem calmos, porque o nervosismo agora não vai ajudar. Vocês chegaram num lugar muito longe e eu estou aqui para ajudar vocês, lembrando que a sua jornada ela começa aqui e vai durar para sempre. Todos aqui sabem quanto ganham? Eu posso perguntar para cada um? Perfeito. Todo empreendedor minimamente tem que fazer isso. E muitos não olham para a parte financeira. Então o que eu quero de vocês, respondendo essa pergunta, é seu faturamento. Lembrando que o seu faturamento não é o seu lucro, porque você vai faturar, mas você vai precisar pagar as despesas. Aqui no ICL não tem segredo. A transparência sobre os dados é essencial para que os jurados consigam analisar a situação financeira de cada negócio. O que eu pensei para hoje, tá? Eu pensei que vocês pudessem me falar em 10 segundos, 15 segundos, o seu negócio.
Então vamos começar do seu negócio, bem do zero. Me fala qual é a sua atividade. Uma cooperativa de bordadeiras que tem como propósito gerar trabalho e renda para mulheres entre 30 e 60 até 80 anos. Quanto é o seu faturamento? Eu vou perguntar para todos vocês, tá bom? O faturamento mensal da cooperativa hoje está girando em torno de R$15 mil, entre 15 e 20 mil reais. Perfeito. Então você fatura ano R$180 mil. Em média. Perfeito. O seu salário está dentro da operação? Não. Não. Quanto você gostaria de ganhar? No setor que eu trabalho, que é o artesanato, a média de salário de remuneração é salário mínimo, né? Então, eu gostaria de estar recebendo hoje pelo menos R$1.500. 1.500 vezes 12, 18 mil mais os 54 que você tinha é 7,2. Você tem um custo anual, um gasto anual de 72 mil. Nessa rodada eu vou perguntar os seus custos, quanto vocês gastam. E muitos empreendedores não sabem quanto fatura. Você... A Heavy Solution é uma empresa especializada na cadeia de logística reversa. Então, desde a coleta de um produto que você comprou e deu problema, até a destinação dos resíduos. Eu nasci para brilhar e para construir um legado, fazer história no mundo. Quanto é o seu faturamento? Então, hoje a Heavy ela é uma empresa que está começando, então ela ainda não fatura nada. O Viva la Vida é um empreendimento que busca trabalhar o alimento sem agrotóxico, pensando na saúde e no ambiente. Quanto é o seu faturamento? Imagina uma região que foi destruída pelas catástrofes ambientais do Rio Grande do Sul. Nosso sentimento a todos os gaúchos, nosso comprometimento em nome do ICL, por favor. Agradece. Então, o nosso faturamento, ele caiu muito neste ano. Nós faturamos em torno de 33 mil por ano. Que assim, você tira salário, essa é a sua atividade principal ou você tem uma outra função? Desses 28, 13 mil são, quando eu falo mão de obra, é pagamento de salário. E o seu? Entre aspas, né? De quem trabalha. E você não trabalha lá? Eu trabalho também, mas o meu marido é agricultura familiar, é quem mais trabalha. Não é o nosso principal negócio. Dá o quê? R$1.000 por mês, um pouquinho mais, para os dois. Delivery das Favelas, uma plataforma para conectar lojistas, moradores de favelas, de proximidades também, e temos um sistema First Mile, Last Mile, que a gente fala, que faz a conexão tanto com as grandes empresas, aí com iFood e tudo mais, que a gente conseguir fazer essas entregas, e também trabalhamos com logística reversa com os armários inteligentes. 35 por mês. 35 mil mês. Então você está faturando 420 mil ano. Hoje, 280k por ano. Né? Vocês gastam? Isso. Você fatura 440 mil ano, né? 420, 440 mil. E legal que, tipo, nós break-vamos no meado do ano. Então, antes a gente estava negativo. Nós somos um negócio de impacto socioambiental. Coletamos resíduos orgânicos na cidade de São Paulo e transformamos em adubo para regenerar o solo. Então, nossa receita hoje está em 270 mil no ano. Na verdade, nosso faturamento, né? Faturamento, desculpa. Faturamento de 270 mil, em média de 24 mil por mês. Mês. Aproximado. A gente tem um gasto de 250 mil no ano. Então você fatura 270 e gasta 250? 250. Essa operação tem muito custo? Tem. Principalmente de logística. Uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda a financiar iniciativas de impacto socioambiental. A plataforma transaciona por ano, esse último ano agora, em torno de 40 milhões. 40 milhões. Por que você tem um volume tão alto? Porque esse é o valor arrecadado, né? Então, a gente está falando, no caso de uma plataforma de financiamento coletivo, onde a maior parte vai para as iniciativas, quero dizer assim, 90% desse valor, né? A menor parte é a remuneração da plataforma. Desses 40 milhões transacionados, quanto é seu faturamento? Em torno de 10% desse valor. 4 milhões? Então, um mês você fatura 400 mil? Em torno disso. Como é que são os seus gastos? Em torno de 260 mil por mês.
A Cajuína São João, projeto que valoriza a produção local, que é o caju, antes desperdiçado, valorizando a produção de 46 pequenos produtores e gerando emprego para outro grupo de 18 agricultores da comunidade. Quantas pessoas vocês atendem? É dinâmico porque tem meses que vai mais, a gente entrega em domicílio, né, em Fortaleza, região metropolitana, em algumas cidades da região, mas uma média de 560 famílias. Que legal, bacana. Eu continuo nesse paradoxo da safra 2023. Vamos trabalhar com 23. 2023, 24. Pensem sempre que vocês têm que trabalhar com o número fechado do ano anterior. Mas a gente tem um custo de 220.500. Sobrou 70 mil aproximadamente. 74 mil. A SAMEC é uma associação de profissionais da saúde mental que quer democratizar o atendimento à saúde mental, ao mesmo tempo que organizar os trabalhadores, como psicólogos e outros, que é uma categoria altamente precarizada hoje. A SAMEC transicionou no mês passado em torno de 680 mil nesse mês. Porém, boa parte desse valor não passa por nós. Isso é o valor que todos os pacientes pagam para os psicólogos. É o mesmo exemplo do nosso amigo? É o mesmo exemplo. E parte disso vem para a gente. Então, no mês passado foi em torno de 67 mil que voltou para a gente. A média de 2024 até agora foi 40 mil, mas a gente está numa crescente. Então, o último trimestre já foi 60. Então, chegando muito próximo aos 67. A gente está há 2 anos atuando, mas 2023 foi completamente voluntário. Até aqui, quanto foi? 595 mil no 595, perfeito, ótimo. Cada hora que passa, a próxima pergunta vai ficando cada vez melhor. Não faça aquela que você quer fazer, faz depois. A Banana Verde é uma loja física em Porto Alegre que auxilia as pessoas a ter uma vida mais sustentável através do consumo consciente. Tem um faturamento anual de 600 mil reais. Tem o Natal, né, que é uma... É sazonal? Puxa, um pouco, né? Principalmente o Natal, né? Dá uma média de 50 mil por mês. A gente tem com Prolabore um custo anual de 495 mil e sem Prolabore baixa 50 mil. Tá bom. Então você fatura 600 com 495, sobra 105 mil. Com Prolabore. Com Prolabore. Cada um falando um pouquinho ali do seu negócio. Então achei que foi bem interessante, que a gente consegue até ouvir e aprender com outras pessoas que estão envolvidas também, participando com a gente. O meu projeto é de franquias sociais, visa coletivizar o meio de produção do acarajé, dando formação e conhecimento para que mulheres periféricas consigam montar uma franquia e trabalhar com comida. Meu gasto anual é de 216 mil e um faturamento 260. Então fica uma margem pagando todos os custos de 4 a 5 mil. Eu sinto um peso muito enorme, não só por estar nesse lugar tão qualificado, mas será que eu consigo, sabe? Eu quero muito chegar na final. O Gilvan quer saber tudo sobre todos, cada detalhe. É assim que se faz um panorama de cada empresa. Então a pergunta aqui é o seguinte, a gente precisa entender para te ajudar se você tem cheque especial ou cartão de crédito como sócio. E tem muitas pessoas que têm, não se ofendam. Então eu vou perguntar, e aí você tem que entender o seguinte, se você tem cheque especial ou cartão de crédito no seu negócio, ou você vai ter que reduzir custo, ou você vai ter que aumentar faturamento, mas você precisa ter consciência do quê? Qual o impacto anual destes juros dessa dívida. Por quê? Se essa for uma dívida que tem um impacto anual de 50 mil, 60 mil, então o seu gasto não era aquele, o seu gasto aumentou. Eu tenho um sócio e aí quem financia esses R$2.000 mensais é eu e ele. Tá ótimo. Então a gente não financiado capital próprio. Capital da pessoa física para jurídica. Injetando ali. Muito bom. E você? A gente não tem também. O que a gente tem é um empréstimo no Banco do Povo, que é juros também baixíssimo. Banco de fomento, legal. Eu tô impressionada. Eu achei que eu era uma das menos endividadas. Ninguém tem dívida. Deixa eu fazer uma pergunta. Gente, é uma coisa importante. Porque a gente aprende que empreendedor tem dívida. Eu falei, tô na média, mas agora eu tô assustada. Maravilhosa. Porque eu não tenho dívida de cheque especial nem crédito, porque eu não tinha crédito. Esse é um exemplo ótimo. Então foram empréstimos pessoais. Manhã diz, Bia não tem crédito, mas tem moral. Aí eu consegui uns créditos e tal, e tem um ponto. O ponto da Carajés foi uma compra. Eu comprei um ponto, então eu pago a prestação do ponto. Comprei um carro esse mês. Parabéns. E eu tenho essa dívida que eu fui acumulando ao longo de um ano aí de Acarajés, de amigos e tal. E eu tenho
220 mil de dívida e eu tô assustada agora. Agora é equalizar, saber o tamanho dessa dívida, se é uma dívida cara ou barata, mas a dívida acontece. Eu tenho uma carência de 180 dias para pagar a maior parte. O ponto, que falta 45 mil, eu pago por mês, 1.500. Consegui uma parcelinha legal, amiga. Carro a 500 também, foi assim, acordo de pai para filha, de amigos da família. E aí essa tem uma carência da dívida maior, que é de 165 mil com juros já de 10%. No ano? Então eu tenho 180 mil para entrar naquele orçamento que eu vi você falando aí. Já coloca de projeção de dívida e tal. Maravilhosa. Aprendendo. Tá, muito bom. A gente não tem como não ir avaliando os concorrentes e pensando numa estratégia. Embora seja todo mundo com impacto positivo, a gente se encanta com todos, mas nós estávamos confiantes e nós já tínhamos identificado que algumas iniciativas não estavam tão maduras assim. Gente, foi um momento de muita felicidade. Primeiro, agradecer o carinho de vocês, a gentileza de compartilhar suas histórias, seus números, de participar da dinâmica, de dar o seu melhor para isso. Eu agora vou me retirar, vou ficar na companhia, infelizmente. Mas depois eu volto para dizer quem vai ser o finalista, quem vai sair, infelizmente vai nos deixar, e a nossa jornada continua e o conhecimento fica para a vida. Podem tirar tudo de vocês, mas o conhecimento ninguém tira. Boa jornada, bons negócios e parabéns. Obrigado. O Ivan foi assim super querido, carismático, né, na condução dele. Gilvan, o empreendedor obrigatoriamente precisa saber lidar e entender profundamente de números? Então, acho que faltou muito isso. Não é um conhecimento tão profundo, mas é uma noção básica de quanto eu ganho, quanto eu gasto, se eu estou endividado, se eu aumento o preço, se eu faço essa provisão. Mas tem os pontos positivos, né, que a gente vê na aula, e acho que a transparência mesmo dos alunos de abrir os números e conhecer os números, porque isso já é um passo também bem à frente, entendimento do negócio, conhecer o seu né? número, muita gente nem conhece no Brasil, assim, qual é a receita, qual é a margem, né? A pessoa já tem quanto ela tem de endividamento, tem gente que não sabe o buraco que tá. Então, deles abrirem e trazerem essa transparência também foi fantástico. Princípios e valores, né? Exatamente. Pelo visto, temos uma conclusão, né? Dos 3 projetos aí um pouco mais frágeis, digamos assim. Não tão maduros. Não tão maduros, perfeito. Temos os 3? Vamos lá, turma. Eu confio em vocês para fazer essa seleção tão importante para o ICL. Temos. Ansiosos e nervosos? Mas chegou a hora. A gente vai saber quais foram os 3 projetos que menos entregaram resultados, digamos assim, na dinâmica. Gilvan, vou deixar essa tarefa para você escolher os 3 projetos. Nossa, sim? Do nada. Olha, antes de qualquer palavra, parabéns. Foi um processo muito longo, com muitas empresas. Vocês chegaram num lugar, nossa, inimaginável. Da Cajuína São João também é um bom projeto, é um projeto competitivo e estamos aí. E der no que der, seja feita a vontade de Deus. A gente tem 3 negócios que a gente acredita que precisa, é um ajuste, não é um fim em si mesmo, tem que validar, entender um pouco mais, mas também são vencedores. Tudo bem? Estão todos bem, calmos? Não me olhem com essa cara, pelo amor de Deus, hein? Então vou falar os 3, hein? Lucas, a Have Solution, Hernan, a Pós e Cláudia, Viva la Vida. E eu não entendi muito bem, ou entendi uma coisa, acho que diferente do que ele queria saber e acabei não me expressando tão bem quanto eu já me expressei em outras circunstâncias sobre o mesmo assunto. Débora Maganha, queria que você contasse, dividisse com a gente as suas impressões sobre os 3 projetos. Quando a gente fala, por exemplo, de fluxo de caixa, e aí a gente está falando de quanto entrou, quanto saiu, de conhecer a empresa, conhecer os números, não é matemática, não é cálculo. É conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Então a gente pode ter
N fluxos de caixa eles vão ser diferentes, porque é isso, você precisa conhecer o negócio, não é saber somar e dividir e subtrair. Aquele momento para mim foi muito difícil, vamos se dizer assim. Parecia que todo o discurso era dedicado a mim, parecia que ela só olhava para mim, olhava para as pessoas do lado, todo mundo tranquilo, e eu desesperado, tremendo, não sabia se eu chorava, se eu gritava, se eu desmaiava, não conseguia nem engolir a saliva de tão nervoso que eu tava. É saber o seu negócio, como ele funciona e onde ele tem buraquinhos que a gente precisa tampar, onde a gente tem as nossas fraquezas, as nossas fortalezas. E eu acho que a junção dos dois, a maturidade e esse conhecimento, eles precisam estar muito claros, eles têm que estar muito conhecidos, eles têm que estar na ponta da língua quando a gente está falando do nosso negócio, quando a gente está almejando receber um investimento. Fiquei com o coração na mão, foi puxado ali aquele momento, né? E eu sinto dos três aqui, né, das três empresas, que vocês ainda estão escorregando um pouco, ou na maturidade, como seria o caso, por exemplo, da Viva La Vida e do Hev Solution. O ponto da maturidade talvez ainda esteja um pouco atrás. E no caso do Apoia-se, que eu já vejo uma maturidade maior, a questão é essa, de conhecer a fundo o negócio e saber quais são as fraquezas e onde eu posso ter a minha fortaleza para receber esse investimento e conseguir crescer. Eu não entendi efetivamente qual é o produto, como é que aquela plataforma, né, pode fazer dinheiro. E qual o limite também de você pegar uma fatia de apoios? Né? Qual o limite para isso? Porque isso vai ser uma limitação. Você vai poder aumentar a margem ou você vai ter que buscar novos apoios? Então, como é que ele vai fazer isso? Então, eu acho que são esses pontos, né, que trouxeram vocês aqui, os três, e que precisam ser refinados e melhorados. Além dos pontos que a Débora mencionou, eu tenho um ponto para você, Cláudia, que é esse negócio. Você está num momento que você disse que você não está 100% engajada no seu negócio. E um negócio que é de empreendedorismo precisa dar certo, precisa dessa dedicação. Então, de novo, você está num ponto da jornada que precisa evoluir em algumas coisas para poder efetivamente voltar no momento que você diga que eu estou 100% dedicada e vou alavancar esse negócio. O outro ponto que eu diria também, que eu acho que no caso da Hev Solution e da Apoia-se, é você ter pleno conhecimento do seu negócio. Então, você está começando a jornada, você ainda não está vendendo, mas eu acho que precisa ser mais incisivo, mais decisivo no momento de defender o que você pretende fazer. O Hev Solution, ele tem que validar. O desafio dele é que ele não tem nada validado. É um negócio lindo, mas ele não tem nada validado. E agora que ele vai vir para operação, ele quer 12 mil de salário, se a memória não está ruim. Ou seja, putz, já tá, né? Como é que vai fazer isso? Quanto ele vai vender? Olha, não foi fácil essa escolha. Estamos falando de projetos incríveis, que têm um impacto social positivo. E isso é muito importante aqui pra gente, no ICL Tank. Mas, infelizmente, a gente tem que escolher aquele que ainda precisa amadurecer um pouquinho mais, para aí sim receber um investimento de até R$1,5 milhão de reais. Mas, infelizmente, hoje alguém vai ficar por aqui. Tava pedindo para Deus abençoar aquele momento e que não fosse a saída, né? Que ele me desse a oportunidade de continuar no jogo. Lucas, você continua com a gente. Obrigado, Deus! Boa sorte, pessoal. Eu te encontro no próximo episódio. Valeu. E na hora que ela falou, te vejo no próximo episódio, parece que ela arrancou uma tonelada das minhas costas. Hernan, Cláudia, hoje o projeto que a gente acredita que tem menos potencial de investimento e, de novo, dizendo isso hoje, é o Viva La Vida. Eu te encontro no próximo episódio, né?
conta com a gente no Apoia-se. Tá bem. Se a gente puder ajudar. Tamo aí. Por aqui, por favor. Obrigado. A gente estava conversando, a gente deve fazer uma vaquinha depois para poder os que não passarem, não receberem o recurso, também ter uma contribuição através de um apoia-se nosso. A gente ficou muito feliz com essa aliança que os participantes formaram. Eles poderiam ter sido concorrentes, mas eles preferiram ser solidários. Obrigada. Foi um prazer. Boa sorte. Continue sorrindo. E continue aguerrida em busca dos seus objetivos. A gente está muito feliz de ter compartilhado, de ter aprendido com você. E a gente te deseja toda a sorte do mundo. Que você volte no ano que vem, porque esse projeto tem futuro. A gente acredita em você. Obrigada. Sentimento desse momento, ele é de gratidão por estar aqui, por ter tantas vivências que são significativas para a minha vida, conhecer um grupo tão importante de empreendedores que já têm e que terão sucesso em sua caminhada. É muito difícil, né? Essa hora de dar tchau, porque não basta ter uma boa ideia, ela necessariamente precisa ser viável e digna de um investimento. Mas é sempre muito difícil tomar essa decisão. Dá para provar todo mundo. Como você disse, né? Ela saiu com um sorriso. Eu acho que ano que vem esperamos por ela. O coração fica apertado, sobretudo quando são projetos que a gente acredita. Quer ver dar frutos, né? Como a Viva la Vida, literalmente. Mas a gente precisa realmente se despedir de alguém. E a jornada não acaba aqui, né? Pode ser um até logo. Espero que ela volte mais forte no próximo ano. Com certeza. Vai voltar mais forte, principalmente porque ela ganhou acesso aos mais de 200 cursos da nossa plataforma do ICL, que com certeza vão ajudar a ela formatar esse projeto. E quem sabe, Cláudia estará entre nós. E além dos cursos do ICL, ela ganhou ingresso para participar do Despertar 2025. E com certeza ela vai ter muito aprendizado para formatar ainda mais esse projeto que a gente acredita, porque tem sim um impacto social positivo. Obrigada, Gilvan. Você foi incrível. Eu que agradeço pela Muito alegria de obrigado. participar. Débora e Edmo. Nos Temos vemos um no próximo episódio. Eu quero saber, estão um pouco menos ansiosos para esse quarto encontro? Nada! No próximo episódio, uma nova dinâmica. O tema de hoje vai ser marketing digital. E uma nova eliminação vai surpreender os participantes. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir.